Olá pessoal, paz de Deus com todos. Vamos gravar mais um vídeo pro canal, né? Hoje contando a história da terceira gestação que eu tive, que é da minha filha Giovana. Mas antes, vamos lá, Giovana vai rodar a vinheta e nós já vem aí com a história dela. Deixa o like, se inscreve, curte, compartilha para poder ajudar a crescer mais o canal e esses vídeos chegarem mais pessoas, tá bom? E vamos lá para nossa história de hoje. Oi pessoal, então, hoje eu vou contar pra vocês, eu já contei um pouquinho da depressão, né? Contei pra vocês da minha primeira gestação, da segunda, agora eu vou contar da terceira. A terceira gestação, eu tava numa crise depressiva muito grande, sabe? Porque a depressão é assim, quem tem depressão, um dia você tá bem, outro dia você não tá, geralmente uma semana, às vezes você tá todos os dias ruim, no outro dia você melhora e é uns altos e baixos, né? E a depressão, ela vem dando outros sintomas, não só esse, né? Que nós vamos falando conforme vai passando os outros vídeos. E o que acontece? Nessa época que eu descobri a gravidez da minha filha, né? Que no caso eu não sabia ainda que era uma menina, né? Mas que eu descobri a gravidez da Giovana, eu tava numa crise muito forte de depressão, sabe? Com duas crianças pequenas, uma crise terrível, sabe, gente? É uma coisa assim que só quem passa, quem tem, consegue explicar. É falta de sentimento, porque parece que você não tem nem sentimento. Parece que arrancaram seu coração, pôs num lugar, sua alma no outro, sua carne no outro. Você vive no mundo vegetando. Você vive no mundo porque você acorda e tem que viver. É a força, sabe? É uma angústia, é deprimente. Você força pra você estar viva, né? E então, assim, eu não consegui entender que eu tinha esse problema, a depressão, a doença da depressão, porque ela é uma doença. A depressão, ela é constatada hoje que ela é uma enfermidade, uma doença como qualquer outra. E precisa de tratamento como qualquer outra. E a gente, às vezes, por não ter informação, né? Principalmente na minha época, tentava achar que era coisa normal. Ah, hoje eu tô triste, eu tô de TPM, eu não tô legal. E não, eu não me tratei a tempo, né? Então ela foi piorando, piorando. E aí eu descobri a gravidez da Giovana, que eu tava grávida. O que aconteceu? Quando eu descobri a gravidez da minha filha, né, eu peguei, fui no hospital, comecei a fazer o pré-natal, tudo certinho. E um dia eu chegando lá, né, pra fazer o pré-natal, uma médica vira pra mim e fala assim, tava eu com a minha cunhada. Ela vira e fala assim pra mim, ó, o seu neném tá morto, ela não sabia ainda o que era, né? Falou, o seu neném tá morto e você vai ter que fazer uma coletagem. Só que ela só me examinou e falou já isso, sabe? Eu não entendi. Eu falei, como assim meu neném tá morto? E vai ter que fazer uma coletagem, né? Eu ia fazer 3 meses. Eu ia fazer 3 não, desculpa, eu ia fazer 4 meses. Tava de 3 meses pra 4 meses. Aí eu falei assim, não existe isso. Como que eu vou ter que fazer uma coletagem? Você não fez ultrassom, você não mexeu, você não fez nada. Como você tá falando que o neném tá morto? Só dela ver o exame que eu tinha levado pra ela, que o médico, do meu ultrassom que o médico pediu, que era bem no comecinho da minha gravidez, ela cogitou, não sei da onde, essa ideia que meu neném estava morto e me encaminhou para um hospital lá em São Paulo, porque eu morava em São Paulo. Hoje eu não moro mais, né? Hoje eu moro em Minas Gerais, mas eu morava em São Paulo. Ela me encaminhou pro hospital Leonor de Barros, que inclusive é o hospital que eu nasci, pra tirar o neném, pra tirar, porque ela falou que estava morto, pra tirar, fazer coletagem. Tudo bem. Chamei meu esposo, fomos para aquele hospital. Chegou naquele hospital, eu coloquei a roupa, né? E o médico, já por tudo que a médica tinha dado, tudo, ele me pôs na salinha e falou, ó, a gente vai te dar um remédio, e você vai tomar esse remédio e vai sair aos poucos aí, vai fazer o que tiver que fazer lá, né? Pra poder você expelir, né, a criança, porque já tá morta, então a gente vai tentar assim, pra poder a gente fazer a coletagem. Tá bom. Só que quando ele me deu o remédio, gente, por isso que eu falo, por mais que eu tava deprimida, com um monte de problema, tudo, Deus nunca sai de perto da gente. Eu tava deprimida, eu tava angustiada, sabe? Eu tava triste. E de repente eu ouvi uma voz que falou pra mim assim, não tome esse remédio. Não tome esse remédio. E eu peguei, cuspi o remédio pra fora e falei pro meu esposo, vamos embora desse lugar. Peguei minha roupa e fugi do hospital, gente. Literalmente, eu fugi daquele hospital. E quando eu fugi do hospital, eu liguei para um médico que eu fazia ultrassom paga com ele numa clínica, lá em São Miguel, muito longe de onde eu tava. E eu liguei para ele e falei, pelo amor de Deus, eu preciso fazer uma ultrassom hoje. Aí ele falou assim, mas por que você precisa fazer uma ultrassom hoje? Eu falei assim, porque o médico falou que que meu bebê tá morto e eu quero ver. Não, minto, desculpa. Eu falei assim, eu preciso fazer uma ultrassom hoje, urgente, urgente, eu preciso fazer essa ultrassom. E era paga e ele falou, hoje não tem mais como, porque já tá fechando a clínica, né?
E hoje não tem mais como. Eu falei, não, segura pra mim, eu vou tentar chegar aí. Eu pego o trem, metrô, eu vou tentar chegar a tempo. Resumindo, gente, não dava tempo, porque ele fechava a clínica às 7 horas da noite. E eu fui chegar lá já quase 9 e pouco da noite. Só que eu fui teimosa. Eu peguei dentro de mim uma força que vem, que é só Deus quando toma a gente. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá na clínica, a clínica realmente já estava fechada. Só que estava tudo acesa. E eu chamei. E aí a moça atendeu e falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, eu queria fazer um ultrassom e tal. Ela falou, não, moça, a gente não atende mais. A gente tá até agora porque a máquina quebrou e o médico ficou com os pacientes para atender. Então ele arrumou a máquina agora à tarde. Então por isso que ele tá até agora. Mas a gente não atende mais hoje, só amanhã. Mas, gente, pensa o desespero que eu tava. Na minha cabeça, meu neném tava morto dentro da minha barriga. E aí eu não tomei o remédio para poder começar a fazer a limpeza lá, a coletagem. Porque os médicos iam preparar eu para poder fazer a coletagem. E eu fui fazer essa ultrassom, fugi do hospital. Então vocês pensam no desespero que eu tava. Mas Deus é tão bom que eu pedi pra ela, pelo amor de Deus, pergunta pra ele se ele não pode só pôr o aparelho na minha barriga, só me falar como que tá o neném. E a moça vendo meu desespero, conversou com ele e ele pediu pra mim entrar e esperar e ser a última. Eu esperei. Eu fui a última. E quando eu entrei dentro da sala daquele médico, gente, aí que começa a obra de Deus na nossa vida. Quando Deus tem que trazer alguém pra terra, quando Deus escolhe alguém, não adianta. Nada para. Quando eu deitei naquela cama, que aquele médico pôs o aparelho na minha barriga pra fazer ultrassom, eu virei meu rosto, porque eu não queria ficar olhando pra câmera, né? Porque na minha cabeça o neném tava morto. E aí ele falou, por que você não tá olhando pra câmera? Aí eu falei assim, porque eu não quero ver, doutor. Meu neném tá morto, né? Aí ele virou e falou assim, morto? Eu nunca vi um morto chupar o dedo. Gente, quando ele falou isso, eu virei e olhei pra câmera. Quando eu olhei pra câmera, eu vi meu bebezinho chupando o dedinho, sabe? Foi uma emoção muito grande. Só que aí ele pegou e falou pra mim que realmente meu neném não tava morto, tava tudo bem, só que eu tava correndo risco de aborto porque eu tava com descolamento de placenta. E ele falou assim, ó, eu não vou te enganar. Você vai ter que fazer repouso, tudo, passa no seu médico, leva esse exame. Provavelmente você vai tomar remédio, mas geralmente quando tá no comecinho assim, não segura. A placenta sua tá muito descolada, então ela vai descolando até acontecer o parto prematuro. Eu saí dali confiante, né? Mais em paz, porque eu sabia que minha neném não estava morta, né? E eu falo neném, gente, porque eu sabia dentro de mim que era uma menina, porque eu pedia muito para Deus me dar uma companheira, pedia muito para Deus me dar uma menininha, e eu sentia que era aquela menininha que Deus estava me dando, né? Só que ainda não sabia, né? Mas eu já sentia, então por isso que eu falo meu neném e minha menina. E aí o que aconteceu? De repente, o médico pegou, me deu os papel, tudo, eu saí lá de dentro da sala, voltei no outro dia no meu médico, realmente me deram remédio para segurar, mandaram fazer repouso, mas nada estava resolvendo, estava tendo escape de sangue, estava tendo já risco de perder, tudo. O que eu fiz? Comecei a pedir oração para as pessoas que me conheciam, comecei a falar para as pessoas orar por mim, sabe? O povo que ajuntou, uns oravam, outros rezavam, não importa como, o importante era a fé, nós ajuntou a nossa fé, cada um com a tua fé, com a tua crença, nós buscava pela minha gravidez. E eu pedia muito pra Deus, sabe? Pedia muito pra Deus entrar, colar aquela placenta e me dar um parto, me entregar o meu presente nas minhas mãos. E eu comecei a orar muito. Minhas cunhadas, as pessoas que estavam mais próximas da gente, oravam, me acompanhou nesse processo, né? E Deus é tão maravilhoso que essa minha menina a gente foi desenvolvendo a gravidez, tudo. Quando eu fiz a ultrassom, eu descobri que era uma menina, gente, foi a coisa mais alegria da minha vida. Porque desde o meu primeiro filho eu queria uma menina, né? Mas Deus mandou 2 meninos, que foi muito amado. Mas quando veio a minha princesinha, eu achava que eu ia brincar de boneca. Porque eu era muito nova ainda. Então eu achava que eu ia brincar de boneca. Eu dava banho, né? Trocava a roupa dela praticamente 10 vezes ao dia, porque eu queria ver ela cada hora com um macacão. Lacinho no cabelo, aquela coisa mais linda. Eu enfeitava ela como uma boneca. E o que aconteceu? Eu peguei e fui levando a gravidez, mas quando chegou 7 meses, eu não aguentei mais, né? Minha pressão subiu, eu não aguentei mais e ela nasceu prematura. Gente, quando eu fui ganhar minha menina, eu ganhei no hospital lá em São Paulo, eu só sei que o nome é Sorocabana, uma coisa assim, Sorocabana, eu não lembro daquele hospital, eu nem quero lembrar. Foi o pior dia da minha vida no dia do meu parto. Parecia um açougue o lugar, sabe? Eles me colocaram lá dentro, sozinha, e eu tive que ficar lá esperando numa maca toda quebrada, um lugar horrível, aquele lugar onde que eu ganhei minha menina. Mas graças a Deus, Deus me deu força, saúde. Minha filha tá aqui hoje, viva, tá com 17 anos, vai fazer agora o mês que vem. Deus deu essa vitória, sabe? Ela nasceu prematura, mas nasceu com saúde, veio pra casa. Aquele bebezinho que a médica falou que não tava no meu ventre, que já tava morto, hoje é minha ajudadora, minha guerreira.
sabe? Esperta, faz tudo. É um exemplo de filha. Eu só tenho a agradecer a Deus, todos os filhos que Deus me deu. E ela é minha companheira, ela que me ajuda agora no canal, nos vídeos, me incentiva, sabe? No momento de depressão, no momento de tristeza, no momento que eu não queria levantar da cama, ela vinha, mãe, levanta, mãe, a senhora vai vencer, a senhora vai conseguir, ela me apoia em tudo. Então, assim, tem um gênio forte, que nem a mãe dela, porque eu também tenho. Então, nós duas temos um gênio muito forte, somos muito parecidas, né? Ela é minha companheira, sabe? Eu agradeço muito a Deus pelos filhos que Deus me deu. E a Giovana nasceu de 7 mesinhos, foi um parto FOSP, né? Sofri demais, demais, demais. E só que Deus me deu a vitória. Ela nasceu pequenininha, com 45 centímetros, com 2 quilos e pouquinho. Hoje, gente, tá do meu tamanho, né? Tá do meu tamanho enorme. Então, assim, o que eu quero falar pra vocês, né? Numa história dessa, num testemunho desse, nada é em vão na vida da gente. E às vezes, o que a gente tem que passar para poder a gente dar um testemunho. Quando a gente tá passando, é horrível, né? Porque você se sente impotente. O ser humano, ele acha que ele pode, que ele consegue alguma coisa, que ele tem poder para alguma coisa, mas a gente não tem poder para nada. A gente veio nesse mundo para servir a Deus, para ser servo. Para ser servo, a gente tem que servir as pessoas, servir o próximo, cuidar do próximo. A gente não vem nesse mundo para cuidar somente de nós, né? Como Deus manda, amar o próximo como a ti mesmo. A gente se ama e pra gente amar o próximo. Como que a gente vai poder oferecer algo pra alguém se a gente não oferece pra gente? Como que você vai poder virar pra uma pessoa e falar assim, ó, você vai vencer se você mesmo não luta as suas batalhas? Se quando vem alguma coisa na tua vida, você prefere reclamar, você prefere falar assim que não vai conseguir, do que você ir lá, lutar e tentar, e aquilo que você não conseguir realmente, você põe pra Deus te ajudar. Mas Deus, ele deixou a gente fazer a nossa parte, né? Se eu tivesse colocado aquele remédio na minha boca e não tivesse ouvido a voz de Deus, hoje minha filha não estaria aqui, né? Talvez hoje ela não estaria aqui, mas eu ouvi a voz de Deus, fugi daquele hospital. Para muitos isso é loucura, mas para mim aquilo ali era um íntimo meu com Deus, eu sabia que Deus estava falando comigo. Então, começa a entender, começa a silenciar você para você começar a entender o que Deus está falando com você, o que Deus quer mostrar para você, né? Alguma situação que você está passando. Porque às vezes a gente passa situações na nossa vida que a gente fica perguntando por quê. E não é por quê, é pra quê. E eu demorei pra entender que tem que mudar essa palavra, não é por quê. Porque por quê você questiona. Ah, por que isso? Por que aquilo? É um questionamento. Mas pra quê você cresce, você amadurece, você é outra pessoa, você fala assim, gente, eu não acho que eu conseguiria vencer isso, passar isso. Só que acontece, você começa a enxergar a força que tem dentro de você. E a força que tem dentro da gente é o quê? A força de Deus. Porque Deus, ele capacitou cada um dos filhos dele para as batalhas, né? E é como antigamente, o povo não saía para as guerras, para as batalhas, e eles não iam com a certeza da vitória. Por que eles iam com a certeza da vitória? Porque eles iam em nome do Senhor Jesus, eles iam com Deus. Agora, aquele que vai com a tua força, aquele que tenta resolver alguma coisa com as tuas mãos, você não dá certo. De primeiro impacto, às vezes você pode falar assim, não, deu certo, eu consegui, mas não dá. Porque sempre vai ter alguma coisa lá na frente. Mas quando você põe na mão de Deus, quando você confia que Deus está com você, quando você acerta que é você e Deus e mais ninguém, e você começa a focar, olhar para frente e entender o que Deus quer fazer na tua vida, as coisas tudo vai encaminhando. Às vezes o seu olhar material da tua carne, você tá vendo tudo errado. Às vezes você tá vendo tudo fora do lugar. Às vezes você enxerga algo que você fala assim, mas tá tudo errado, isso aí não vai dar em nada. Mas para Deus tá tudo certo. Para Deus tá tudo no lugar certo, porque Deus, ele não enxerga com o olho do homem. Deus, ele não enxerga com o olho que a gente enxerga. Então, gente, aquele dia eu enxerguei com o olho do Espírito Santo. Aquele dia eu enxerguei com o coração de mãe, com a minha fé. E Deus honrou a minha fé, entregou a minha filha perfeita e com saúde nas minhas mãos. Me deu a minha pequena, que hoje ela já tá uma moça, né? Olha quantos anos se passou e hoje eu tô aqui contando a história da vida dela, o que nós passamos junto, que ela nem sonha dentro do meu ventre. Quantas noites eu chorava e orava pra Deus e pedia pra Deus, Senhor, gruda minha placenta de volta. Eu falava desse jeito, porque eu não entendia, né? E Deus fez isso, porque quando foi tirar ela, que ela foi nascer, teve que fazer fósforo, porque ela tava grudada, gente. Como que uma gravidez que a placenta toda descolada, a gravidez todinha, você não podia nem levantar direito pra ir no banheiro, que podia perder o bebê, pra ganhar o neném teve que fazer fósforo, teve que puxar, porque tava colado. O médico falou, ó, sua placenta tá colada. E pra ele não entendia, mas eu sabia que aquilo ali foi Deus que fez. Porque nem os remédios que o médico passou, ele falou que não tava resolvendo.
E eu até parei de tomar os remédios. Eu confiei e pus a minha fé em Deus. Então coloca a tua fé em Deus. Aonde você está direcionando a sua fé? Para onde você está colocando a sua força? Para onde você está colocando a tua fé? Para onde você está olhando? Para você? Porque se você estiver olhando para você, você não vai vencer. Mas se você olhar para Deus, qualquer coisa que você estiver passando, o meu foi uma gravidez. O seu eu não sei o que você pode estar passando aí na tua casa, mas qualquer coisa que você estiver passando, coloca na mão de Deus, coloca na mão daquele que pode resolver, coloca na mão daquele que pode te ajudar. Não interessa a sua fé, a sua força, não interessa para onde você vai direcionar, que você saiba que tem um Deus lá em cima que olha por todos nós aqui. Que Ele luta todos os dias para dar a nossa vitória, para nos ajudar, para nos abençoar. Sabe? Que até aquilo lá que às vezes você acha que tá errado é um livramento que Deus está fazendo na tua vida. Que às vezes você acha que tinha que ser por um caminho, Deus traz por outro, porque Ele é perfeito. Deus, Ele faz tudo perfeito. E a gente é imperfeito, tá? Então o que eu falo para vocês hoje, gente, a palavra de hoje, vamos ser gratos a Deus. Vamos ter gratidão, sabe? Eu já reclamei muito da vida, eu não vou mentir pra vocês, eu vou contar aqui tudo aos poucos pra vocês. Eu já reclamei muito, eu já fui uma pessoa que eu só reclamava, eu não aceitava, sabe? Eu achava que tinha que ser tudo do meu jeito. Até o dia de eu entender, eu falei, quem sou eu pra querer as coisas do meu jeito? Quem sou eu pra questionar Deus? Quem sou eu? Tem uma parte na Bíblia que fala, acho que é Jó, eu não sei onde que é, onde tu tava, Jó? Onde tu tava, Jó? Quando eu tava te formando no ventre da tua mãe, onde tu tava? Né? Quando eu tava fazendo a terra aqui, o Jó tava no ventre da mãe dele, né? E quando Deus tava fazendo todas as coisas, né? E o que acontece? Deus fala pra Jó, quem você é? Um exemplo, Deus quer dizer assim, né? Quem você é pra você me questionar? Quem você pensa que você é que você pode questionar o que eu devo fazer, o que eu deixar de fazer? Eu só posso falar pra vocês assim, tudo que Deus faz é perfeito. Hoje eu tô contando o testemunho dela, que ela tá aqui. Talvez ela poderia não estar e Deus ter feito, naquela época, Deus ter tirado. E hoje eu estaria contando um testemunho do quê? De fé, de força, de sobrevivência, de sabedoria. Porque não é só ganhar, a gente perde na vida também, né? Inclusive tem um ano que eu perdi a minha irmã, né? De um ano passado para esse foi mais de 6 pessoas da nossa família que já se foi. Então, assim, a vida é isso, é um equilíbrio. Ela sobe, ela desce, é uma roda gigante. Nem todos os dias a gente vai estar bem, outros os dias a gente vai estar bem. E o que a gente faz? A gente tem que estar com o pé no chão, com a mente firme, em Deus, porque a gente vence. Com Deus a gente vence. Sem Deus a gente não dá conta. Realmente, sem Deus a gente não dá conta. Mas com Deus a gente vence as nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas provas, as nossas dificuldades. Tudo que nós tiver que passar nessa terra, a gente só vence se a gente tiver fé. Se a gente tiver fé em Deus. Porque se a gente não tiver fé, a gente não vence. A gente vive um ciclo vicioso de reclamar, de falar que nada vai dar certo, de viver de cara fechada, de ficar se vitimizando. Gente, não tem coisa pior no mundo do que uma pessoa ficar se vitimizando. Eu não sou vítima, você não é vítima, ninguém é vítima. Todos nós tem dentro da gente a mesma força. O sol nasce para todos, para você levantar, para você guerrear, para você buscar. E uma dica que fica pra vocês, que fez muita diferença pra mim: foca em Deus e você. Não foca pras pessoas, não liga pro que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Se você tem um sonho, vai atrás do seu sonho. Se você tem vontade de se formar, vai fazer. O que você tem vontade de fazer é você e Deus. Deus, ele coloca o desejo dentro do coração das pessoas porque é íntimo, é o coração, é você e ele. E sabe qual que é o problema? Muitas das vezes hoje eu não tô onde eu queria estar, porque eu ouvia muito o que as pessoas iam falar. Ah, mas o que fulano vai pensar? O que esse fulano vai achar? Não! Hoje eu não quero saber o que o outro vai pensar. Hoje eu quero saber o que Deus vai pensar de mim. Eu tô bem com Deus? Tô. Eu tô bem com as pessoas ao meu redor, com as pessoas que eu amo. O que eu posso fazer para ajudar o próximo? O que eu posso fazer pro outro tá bem? O que eu posso colaborar para ter um mundo melhor, né? Então hoje eu penso assim, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Obrigado por vocês ficarem até aqui, né? Em breve vamos ter mais vídeos aí. Vai curtindo, compartilhando. Vamos se inscrevendo, mandando para as pessoas. E que as pessoas possam... Que quando chegar esse vídeo na casa das pessoas, que seja uma sementinha para cada um pedacinho daquilo que precisar. Que eu falo para vocês. Tudo que eu tô passando, que eu passei e que eu sei que eu vou passar, se eu não tivesse Deus, eu não estaria aqui. Eu vou contar pra vocês depois da época de quando eu tentei suicídio. Que hoje eu agradeço muito a Deus de estar aqui, né?
Só que naquela época eu só queria acabar com a dor. Porque quem quer tirar a vida, ele não quer perder a vida. Ele só quer acabar com a dor, com aquele desespero. Então, mais uma vez eu falo pra vocês, olha pro lado. Veja quem tá junto com você. Olha pro esposo, olha pra esposa, olha pros filhos, olha pro amigo, sabe? Olha com um olhar de misericórdia, de um olhar de caridade, de você falar, meu Deus, o que eu posso acrescentar para aquela pessoa hoje tá melhor? É um abraço? Vem cá, eu não vou falar nada, eu vou te abraçar. Entendeu? É uma mensagem, ó, tô aqui com você. Fulano, você vai vencer, tá bom? Então, gente, ficam com Deus, que Deus abençoe o lar de todos vocês, tá bom? Beijo, até o próximo.